Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Biologia, Sistema de Classificação dos Seres Vivos, página 85 da nossa apostila. De novo, já tivemos essa aula em sala. Quem já assistiu? Beleza. Quem ainda não assistiu, vamos responder as atividades. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários ou manda um WhatsApp. E quem já assistiu, quiser assistir de novo para revisar, ótimo. Se tiver alguma dúvida, mesma coisa. Mas não precisa me enviar as atividades que a gente já respondeu na sala de novo, tá? Vamos lá. Sistema de classificação dos seres vivos. O que seria esse sistema de classificação? O médico e botânico sueco, Carl von Linné, que a gente conhece mais como Linneu, foi quem elaborou o sistema da classificação universal dos seres vivos, ou o sistema binomial de nomenclatura. É o ramo da biologia que vai estudar a classificação dos seres vivos, que a gente chama de quê? Taxonomia. Taxonomia vem do grego taxis, que significa ordenação, nomos, que significa regra, e ia, que vai significar qualidade ou propriedade. Então, a taxonomia vai ser o ramo da ciência que vai ser responsável por classificar os seres vivos. Então, vamos ver lá a espécie, né? A gente classifica os seres vivos e, no começo de tudo, a gente tem a espécie, que é a nossa unidade básica. O uso de um nome científico para cada espécie vai permitir que a gente tenha uma padronização universal que vai evitar prováveis confusões geradas pela existência de inúmeros termos populares em diferentes regiões para uma mesma espécie. Por exemplo, o cachorro, o cão doméstico. A gente sabe que qualquer parte do mundo, a espécie canina vai ser chamada de canis familiares. Então, em qualquer lugar do mundo, o cachorrinho doméstico é chamado de canis familiares. São considerados da mesma espécie indivíduos que são capazes de cruzar-se naturalmente entre si e que vão gerar descendentes férteis. Eu trouxe aqui um exemplo. O jumento, o asno e o jegue. Cada lugar a gente chama de um jeito. Lá no Nordeste, que eu vim de Sergipe, a gente chama de jegue. Vamos dizer que aqui em Santa Catarina chame de jumento. E lá no Rio Grande do Sul chame de asno. Então, são nomes regionais diferentes para o mesmo animal, que é o jumento. Então, a gente chama pelo nome da espécie dele, que é o Equus asinus. Esse cara bonito aí. Já a mula e o burro é outro tipo de animal. É formado a partir do cruzamento de um jumento com uma égua. E o filhote desse acasalamento, quando for fêmea, é chamado de mula. E quando é macho, é chamado de burro. Esse cara bonito aí, beleza? Então, não vamos confundir. Jumento, asno e jegue é a mesma coisa. Mula e burro não é a mesma coisa do jumento. É o cruzamento do jumento com a égua. Se for do gênero feminino, vai ser a mula. Se for macho, é o burro, beleza? Das espécies aos reinos. A gente tem os gatos domésticos, que pode ser gato siamês, gato persa ou outros gatos. E o nome científico dele para a espécie é Felis catus. Já o gato selvagem, ele é diferente do gato doméstico, né? Tem outras características. E a gente chama de Felis silvestris. A jaguatirica, a gente vai chamar de Felis pardalis. Todo mundo aí é de espécie diferente, né? Porque eles não são capazes de se cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Mas eles têm características bastante parecidas. Então, eles vão fazer parte do mesmo gênero, o gênero Felis. Do mesmo modo, a gente tem os leões, os tigres, as onças e os leopardos, que é o Panthera leo, Panthera tigris, Panthera zonca e Panthera pardus. Todo mundo aí é do mesmo gênero, que é o Panthera, mas são de espécies diferentes. Mas tanto os animais do gênero Panthera quanto os animais do gênero Felis, eles têm características bem parecidas entre si. Então, todo mundo aí é da mesma família, a família Felidae, beleza? Alguns mamíferos, assim também como as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes,
são animais que na fase embrionária eles têm um eixo de sustentação. Esse eixo é chamado de notocorda. Então, esses animais eles pertencem ao mesmo filo, que é o filo Chordata, o filo dos cordados. E também, junto com os equinodermos, por exemplo, a estrela do mar, os artrópodes, que são os insetos, e os anelídeos, como a minhoca, além dos moluscos, como as ostras, constitui o reino dos animais, o reino animal, tá? Então, a gente viu espécie, viu gênero, viu família, viu filo e viu também o reino. Então, o que é que a gente conclui? Que várias espécies, elas formam um gênero. Vários gêneros, elas formam uma família. Várias famílias, elas formam uma ordem. Várias ordens, elas formam uma classe. Várias classes formam um filo e vários filos formam um reino, como a gente viu da figura aqui do menorzinho para o maior. Então, primeiro a gente tem a espécie, depois tem o gênero, depois tem a família, aí tem a ordem, a classe, o filo e o reino, que vai ser pela similaridade aí entre os animais, beleza? O mundo vivo. A gente vai distribuir os seres vivos em 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae ou Metafita e Animalia ou Metazoa. Quem idealizou esses reinos foi o Whittaker em 1969, né? Tem pouco tempo, né? Vamos ver cada um desses reinos. O primeiro que a gente vai ver é o reino Monera, que é formado de bactérias. E agora a gente tem que, né, parar um pouquinho para lembrar cada nome desse, tá? O reino Monera, ele é formado de bactérias e vai abranger todos os organismos procariontes, ou seja, que não têm um núcleo celular organizado. Já os unicelulares são aqueles que têm uma única célula. E também são heterotrófos porque não vão produzir seu próprio alimento. Ou seja, o reino Monera, ele é formado basicamente de bactérias que são procariontes, não tem núcleo definido, organizado, são unicelulares, só tem uma única célula, e heterotrófos, não produzem seu próprio alimento. A única exceção são as cianobactérias, que elas vão realizar fotossíntese, então elas são autotrófas, elas vão produzir seu próprio alimento e são procariontes. Então, todo mundo aí é procarionte, unicelular e heterotrófo, menos as cianobactérias, que são autotrófas, mas do mesmo jeito, são procariontes e unicelulares, beleza? As bactérias, elas têm várias aplicações farmacológicas, elas decompõem matéria orgânica, podem causar doenças e também auxiliam na fixação de nutrientes no solo, e aí temos várias outras aplicações para as bactérias. Quanto aos tamanhos, elas podem ser circulares, elas podem ser em forma de bastão também ou em forma de espiral. O reino protista. Deixa eu vir para cá, vamos lá. O reino protista também vai ter organismos unicelulares, aqueles que têm uma única célula, e também tem pluricelulares, ou seja, aqueles que têm mais de uma célula. E todo mundo aí é eucarionte, porque tem um núcleo celular organizado. Lá no reino Monera, as bactérias eram procariontes, não tinham núcleo celular organizado. Aqui no reino protista são eucariontes, tem núcleo celular organizado. Aqui no reino protista a gente tem os protozoários, que eles são unicelulares e heterotrófos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. E temos as algas, que são uni- ou pluricelulares e são autotrófas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Alguns protozoários, eles podem causar doenças. A maioria tem modo de vida aquático e é muito importante para a base da cadeia alimentar. As algas, elas ajudam na formação do oxigênio do planeta, é muito importante para a formação de nuvem, então ela tem um papel importante na manutenção da atmosfera e também tem grande importância econômica porque é muito usada na culinária oriental, por exemplo, no sushi, como a gente mostra aqui na foto. Isso aqui verdinho que recobre o sushi é uma alga.
Então, ela aí é muito importante economicamente. Então, vamos lá. Reino Monera, bactéria. Procarionte, unicelular e autotrófo, heterótrofo. Aqui, protista, eucarionte, unicelular ou pluricelular. E pode ser heterótrofo e autotrófo. O que é heterótrofo? Não produz seu alimento. O que é autótrofo? Produz seu alimento. Unicelular, uma célula. Pluricelular, várias células. Eucarionte tem núcleo celular organizado. Procarionte não tem núcleo celular organizado. Vamos guardar aqui na cabeça e no coração esses conceitos, porque são muito importantes. Vamos lá, o reino fungi. O reino fungi são aqueles que têm os fungos, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Eles apresentam grande importância ecológica por causa da decomposição da matéria orgânica, né? E alguns eles causam doenças, tanto em plantas quanto nos animais. Eles também têm aplicação médica e também na culinária. Nos seres humanos, a gente tem algumas doenças fúngicas, como, por exemplo, a micose e a candidíase, que afeta muitas pessoas. E a gente também come alguns fungos, por exemplo, o champignon, que é um cogumelo. Nos queijos roquefort, também no tofu, aquela partezinha verdinha é fungo. E quando a gente vê um pão com aquele bolozinho, aquele bolo verde, também é fungo, mas é melhor não comer, né? Pode fazer mal. Já no reino plantae ou reino metafita, a gente vai incluir todas as espécies de plantas. Elas podem ser briófitas, que são os musgos, pteridófitas, por exemplo, as samambaias, gimnospermas, como os pinheiros, e angiospermas, que são todas as plantas que têm flores e frutos. Nesse reino, quase todo mundo aí é autotrófo, ou seja, produz seu próprio alimento, é pluricelular, tem mais de uma célula, e eucarionte, porque tem o quê? O núcleo celular desenvolvido. Então, esse reino vai ser subdividido em filos. Vamos conhecer aqui os principais filos que a gente já falou, que é a briófita, que tem o exemplo aí do musgo, como a gente pode ver aqui na foto. Eles são avasculares, ou seja, eles não vão ter vasos que conduzem à seiva. E por essa razão, elas são pequenininhas, têm poucos centímetros. Eles precisam de locais úmidos para sobreviver e são muito rudimentares, ou seja, são básicos. Não tem caule, não tem raiz e não tem folha. Vai se reproduzir através de esporos. Toda planta se reproduz por esporos. E é muito comum quando a gente está em um lugar bem úmido nascer essas plantinhas verdes que a gente chama de limo, né? Popularmente de limo é o musgo. Beleza? As pteridófitas são plantas que vão ter vasos condutores, então eles se adaptam melhor ao ambiente terrestre, ao ambiente seco. Mesmo assim, eles preferem ambientes mais úmidos e com sombra. Elas vão ter raiz e vão ter caule, que é subterrâneo, a gente quase não vê, e vão ter muitas folhas. Elas vão se reproduzir também por esporos que ficam embaixo da folha, como a gente pode ver aqui na foto do exemplo, que é a samambaia. Os gimnospermas, elas são plantas de grande porte, elas se adaptam melhor nos ambientes frios ou de clima temperado. A gente tem o exemplo do pinheiro, tem também as sequoias, e o termo gimnosperma vai significar semente nua, ou seja, são plantas que ainda não vão apresentar frutos. A reprodução dela acontece pelos grãos de pólen que vão ser transportados pelo vento. Já as angiospermas é o grupo mais diverso. Vai ter novidade em relação às gimnospermas, porque aqui todas as plantas têm flores e têm frutos. O nome do grupo já vem angios, que é de bolsa, e esperma, que é de semente. A reprodução também é por grão de pólen, só que vai ser transportado pelos insetos. Já no nosso reino Animalia ou Metazoa, tem o maior número de espécies, porque vai ter todos os animais, desde aqueles mais simples, como as esponjas marinhas, até os maiores, como os mamíferos. Todo mundo aqui no reino Animalia é pluricelular, tem mais de uma célula, é eucarionte, núcleo celular desenvolvido, e heterótrofo, não produz seu próprio alimento. No reino animal, a gente tem duas grandes divisões, os
invertebrados, que são animais que não têm coluna vertebral, e os vertebrados, que são animais que têm coluna vertebral. A gente conhece mais os vertebrados, só que o grupo dos vertebrados é bem menor que o dos invertebrados, que vai ter aí 95% de todos os animais. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem os animais poríferos, que são as esponjas, por exemplo, do mar, que tem modo de vida aquático e são animais bem simples, porque a gente nem acha que ele é animal, né? Parece uma planta, mas são animais sim. Elas são sésseis, ou seja, passa a vida toda lá fixada no substrato ali no fundo do mar, por exemplo. São chamados de poríferos porque o corpo dela é todo revestido por poros. Então, elas vão filtrar partículas nesse poro, que vão ser os alimentos dela. Ou seja, nem boca para comer esse animal tem. Ele se alimenta aí pelos poros. Como a gente pode ver aqui na imagem aqui dos animais poríferos. Já as quinidárias, que são animais que têm diferentes nomes populares, por exemplo, a água-viva, tem as anêmonas e tem os corais. A maioria dessas espécies aí é de água salgada e aí já vai surgir uma cavidade digestiva, que é chamada de gastrovascular, e eles vão se alimentar por essa cavidade. E eles vão ter um pequeno sistema nervoso que nos poríferos não existe. A gente também tem os platelmintos, que são animais pouco conhecidos e que a gente confunde com outros grupos. São vermes que têm corpo achatado e têm modo de vida aquático, pode ser terrestre ou parasitário. Por exemplo, a tênia é um parasita intestinal que também acomete humanos e é chamado de solitária. E as planárias, elas são inofensivas, têm modo de vida simples e podem viver na terra ou na água. Os neumatelmintos são vermes que também são pouco conhecidos, têm corpo cilíndrico e podem ser microscópicos ou chegar a 10 metros. São encontrados em ambientes de água doce terrestre ou vão parasitar outros animais, inclusive o ser humano. Um exemplo de um parasita aí bem conhecido é a lombriga. O molusco, também tem o grupo dos moluscos, são animais que têm o corpo mole. O corpo é mole, né? Eles podem ser aquáticos ou podem ser terrestres. A gente tem os polvos, tem as lulas, tem as ostras, os mariscos, as lesmas, os caracóis, os caramujos, enfim, vários animais. Eles acabam formando essa concha que é para proteger o corpo. E eles têm hábitos alimentares aí variados. Eles podem ser carnívoros, podem ser herbívoros e também podem ser parasitas. Quando tem a presença de concha, dentro da concha que vai dar todos os órgãos importantes. O coração, o pulmão, o intestino, o fígado e o rim desses animais estão protegidos aí pela concha. Os anelídeos, que são animais cujo corpo é formado por anéis, eles são mais representados pelas minhocas, que são os mais comuns, mas também tem os sanguessugas, só que vivem na água. Eles não têm esqueleto, então eles são chamados de corpo mole. Existem também anelídeos marinhos, que são chamados de poliquetas também. Aí o sanguessuga é mais de água doce, né? Temos os artrópodes, que é o maior número de espécies que tem no planeta, que tá todos os insetos aí, as borboletas, as moscas, as abelhas, os besouros, todo mundo que tem 6 pernas. Tem os aracnídeos, como as aranhas, os escorpiões e todo mundo que tem 8 pernas. A gente tem os crustáceos, como os caranguejos, os siris, os camarões e a lagosta, todo mundo que tem 10 pernas ou mais. E todo mundo vai ter aqui um exoesqueleto, que é um esqueleto que em um momento da vida ele vai ser trocado. Um exemplo clássico vai ser o da cigarra. Muita gente acredita que a cigarra canta até estourar e deixa só a casca nas árvores. Mas a verdade é que ela só substituiu seu esqueleto, deixou aquele para trás e tem um novo esqueleto. Essa troca é chamada de ecdise. Os equinodermos são animais que são exclusivamente marinhos. Alguns são bem conhecidos, como a estrela do mar e as bolachas do mar. Essa última a gente acredita que nem é animal, né? Porque eles têm um esqueleto de calcário. Sempre que a gente encontra na praia, ela já está morta. Então parece uma pedra bonita. Mas na verdade é um animal, tá? A gente também tem os ouriços e os lírios do mar, que tá lá nas profundezas do oceano. Às vezes a gente até vê ele mais no rasinho na praia,
pisa, dá uma febre, mas eles gostam de ficar mais no fundo do mar. Alguns deles vivem fixos, outros não. E eles vão se alimentar de detritos ou de pequenos animais. Já a cordata, que é o grupo dos cordados, ele é mais conhecido como o grupo dos vertebrados. Ou seja, aqui tem todos os seres humanos, todos os animais que têm coluna vertebral. Vai ter os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e também todos os animais mais conhecidos. Alguns a gente tem de espécie marinha, né, que não possui coluna vertebral, mas vai ter uma notocorda. Lembra que todos os animais vertebrados no início eles têm uma notocorda? Mas tem alguns que não se desenvolvem, ficam com notocorda aí pelo resto da vida. Por exemplo, esse anfióxio aí, que é um animal marinho que não tem coluna vertebral, mas vai ter a notocorda pela vida toda. Nunca vi esse animal, mas ele existe aí. Beleza? Por fim, temos as nossas atividades. Eu quero que vocês respondam da questão 9 até a questão 29, aí nas páginas 92 e 93. Me enviem qualquer coisa, desculpa aí pelo barulho, mas é assim mesmo, vida que segue. Me enviem a mensagem se tiverem alguma dúvida, tá certo? Até a próxima aula.